Comecei aos 16 anos na minha cidade, nos subúrbios de uma grande metrópole. Inicialmente, fui designado para ajudar o chefe na cozinha, limpar o local e fazer várias tarefas. 2 meses depois, meu chefe me disse que nos dias de folga do entregador principal, eu faria as entregas. Eu disse sim, claro. Então, de repente, o entregador desistiu. Quando ele voltou de entregar uma pizza em uma casa, parecia traumatizado, abalado, como se algo estivesse em seu rosto e em seus olhos. Ele entrou no escritório do meu chefe e eles discutiram por cerca de 15 minutos. Depois ele saiu e disse boa sorte, moleque, e me disse que tinha desistido. Perguntei por quê, e ele disse apenas um trabalho ruim. É isso. Então, ele me deu um tapinha nas costas e foi embora. Eu sabia que era algo mais do que apenas um trabalho ruim, mas não pensei muito nisso. Foi a última vez que o vi. Nas próximas semanas, fiz as entregas até que pudessem encontrar alguém para fazer as entregas de pizza. Cerca de 2 semanas depois de eu começar a entregar as pizzas, meu chefe me deu o endereço de uma casa. Como de costume, coloquei no GPS e fui. Enquanto dirigia, observava o pôr do sol, esperando que não demorasse mais que 2 minutos para chegar. Infelizmente, era na zona rural da cidade, onde as casas estavam a um quarteirão uma da outra. Parei na frente de uma casa de 2 andares e a olhei. Tive uma sensação assustadora ao olhar para o gramado que não estava cortado, com ervas daninhas, árvores mortas e um alpendre antigo sem cadeiras de leite, vasos de flores ou mesas, apenas vazio. Parecia abandonado, mas saí do carro de qualquer forma e bati na porta. Esperava que meu chefe tivesse me dado o endereço errado para que eu pudesse sair de lá. Então, a fechadura da porta começou a tremer e a porta se abriu. Era uma senhora idosa, pelo menos uns 70 anos, com cabelos brancos, dentes faltando, magra e muito baixa. No entanto, seus olhos me encaravam intensamente, o que realmente me assustou. Pensei que se fosse simpático, as coisas ficariam bem. Pizza de pepperoni, senhora, disse o mais amigável que pude. Sim, ela disse com uma voz rouca, como se tivesse dor de garganta. Ok, aqui está a pizza. Entreguei a pizza, mas ela apenas olhou para ela sem emoção, sem pegá-la. Enquanto ela pegava a bolsa, perguntei se ela estava com alguém. Congelei e rapidamente olhei para ela, ainda me encarando intensamente. Essa pergunta realmente me assustou. Não, respondi. Onde está o outro? Ela perguntou. Ele me deixou na mão da última vez que veio, fugiu. Não fazia sentido. Ele desistiu semanas atrás, eu disse. Então ela pegou a bolsa e começou a procurar o dinheiro. Pelo menos era o que eu pensava. Parecia que ela estava procurando algo em sua mão direita dentro da bolsa, mas não conseguia ver o que era. Nesse ponto, comecei a entrar em pânico de verdade. E se fosse spray de pimenta, uma faca ou até uma arma? Quero dizer, o que poderia demorar tanto para pegar $10 da bolsa? Então, atrás dela, vi uma sombra, a silhueta de um homem se aproximando da porta, e de repente, ouvi passos esmagando as folhas à minha esquerda, perto do alpendre, e uma voz grave de homem dizendo, Ei! Olhei naquela direção e vi a cabeça de um homem de meia idade, com uma expressão de raiva se inclinando sobre o alpendre. Ele começou a subir no alpendre, e foi nesse momento que percebi que já tinha aguentado o suficiente. Corri para o meu carro, joguei a pizza lá dentro, liguei o motor e fui embora. Não olhei para trás enquanto dirigia na escuridão. Tive que pagar pela pizza do meu próprio bolso, mas valeu a pena. No dia em que pedi demissão, decidi contar ao meu chefe o que aconteceu naquela noite, e ele também ficou chocado. Perguntou por que não contei a ele antes. Ele disse que James havia dito a ele que ele simplesmente saiu de lá e não prestou atenção à senhora. Meu chefe chamou a polícia para investigar a situação estranha e ele me disse que eu poderia ir embora. Cerca de 2 dias depois, ele ligou de volta dizendo que a polícia tinha descoberto que a casa estava hipotecada há mais de 1 ano e que encontraram 3 pessoas morando lá quando entraram. 2 homens e a senhora idosa com quem eu me deparei. Eles foram presos e ele não me disse mais nada. Ainda estou traumatizado e não sei o que teria acontecido se eu tivesse esperado. Eles poderiam ter me atacado facilmente. Mas graças a Deus, eu pedi demissão depois disso e ainda estou vivo.
Nunca vou esquecer de ver aquela mulher atrás do meu carro. Certo dia, durante uma entrega à tarde da noite, provavelmente foi a viagem mais longa que já fiz para entregar uma pizza. Era a partir da pizzaria onde eu trabalhava. Eram 20 minutos de carro, o que não era tão mal considerando onde eu morava. Além disso, eles tinham pedido 4 pizzas grandes, então achei que fosse uma festa e que receberia uma gorjeta maior. Dirigir à noite pelas estradas de terra sempre foi um incômodo, mas cheguei ao endereço fornecido. Era um prédio velho e estranho, literalmente no meio de um espaço aberto cercado por floresta. Não havia carros estacionados em lugar algum, e as luzes estavam apagadas. Estacionei o carro e liguei para o meu chefe. Pedi a ele para reler o endereço pelo menos 3 vezes para ter certeza de que o digitara corretamente, e estava certo. Ele parecia estar de mau humor e me disse para pelo menos bater na porta e verificar. Normalmente, ele ficaria bravo se retornássemos uma pizza, mas eu estava com medo do que ele faria se eu trouxesse de volta 4 pizzas. Estava extremamente nervoso, mas saí do carro mesmo assim e fui até a porta do prédio. Não havia campainha, então bati com força. Não ouvi nada e nem esperava ouvir. Fiquei extremamente desapontado, não porque ninguém tivesse atendido a porta, mas porque estava percebendo que era uma perda de tempo e gasolina. Bati mais uma vez, por desespero, e comecei a ouvir algum tipo de ruído vindo de dentro do prédio. Bati novamente e gritei que era o entregador de pizza. O ruído parou. Agora me sentia ainda mais desconfortável do que antes, mas antes que eu pudesse me virar, notei algo na janela. Alguém estava olhando para fora da janela. Não consegui dizer se era um homem ou uma mulher, só consegui ver os olhos. Estavam abertos mais do que achei possível, fixos em mim. Fiquei perturbado o suficiente com isso e acabei deixando as pizzas cair e corri para o carro. A coisa maldita não pegava, demorou até a 3ª tentativa para o carro finalmente funcionar. Dirigi pela grama até a estrada de terra, mas senti o carro balançar, tremer e fazer um barulho estranho. Algo estava errado. Não tinha ido muito longe do prédio quando comecei a ouvir um som agudo vindo de fora do carro. Havia tanta resistência que nem conseguia dirigir, o carro parou. Saí do carro para ver o que estava acontecendo. Um arrepio subiu pela minha espinha e meu coração parecia estar pulando batidas. Meus pneus foram furados e estavam completamente fora das rodas. Não apenas os da frente, todos os 4 pneus estavam furados. Percebi que alguém fez isso enquanto eu estava batendo na porta do prédio. Em vez de correr, voltei para o carro e tranquei as portas. Estava tão perto do prédio que podia vê-lo quase claramente, exceto pelas árvores que bloqueavam a visão. Liguei para o 911 e relatei tudo à operadora. Ela disse que a polícia chegaria o mais rápido possível e me pediu para ficar escondido. Perguntei se era melhor ficar no carro ou correr, e ela disse que era melhor ficar no carro com as portas trancadas. Ela pediu para eu ficar na linha com ela até a chegada da polícia. Meu corpo tremia em todas as direções. Só havia floresta escura e aparentemente interminável ao meu redor. Sabia que a polícia levaria muito tempo para chegar. Não me sentia seguro dentro do carro, tão perto de quem fez isso. Então, comecei a perceber o que me destruiu completamente. Ainda me abala até hoje, e espero que ninguém jamais tenha que experimentar esse tipo de medo. Enquanto vasculhava as janelas para ter certeza de que ninguém estava lá fora, olhei pelo espelho retrovisor e lá estava a mesma pessoa que vi na janela. Olhos abertos mais do que nunca, agora eu podia ver que era uma mulher. Pude perceber vagamente um sorriso começando a se formar em seu rosto. Abri a porta e saí correndo em direção à floresta, sem me importar com o barulho que estava fazendo.
Corri até ficar sem fôlego, o que não demorou muito, e me escondi atrás de um grande tronco no chão. Tentei abafar minha respiração alta com a mão enquanto esperava e esperava, o que parecia horas, até finalmente ouvir sirenes à distância. Reuni todas as forças que me restavam e corri na direção da estrada de terra. As luzes vermelhas e azuis piscando se tornaram visíveis e nunca me senti tão aliviado. As viaturas estavam estacionadas na frente do meu carro, e os policiais estavam investigando com lanternas. Saí gritando em direção a eles como um louco, pedindo ajuda. Caí no chão e quase vomitei de tanto correr. Eles me ajudaram a levantar e começaram a me questionar. Expliquei tudo da melhor maneira que pude. Um dos carros foi até o prédio, e os policiais entraram para investigar. Eles não encontraram nada, exceto alguns objetos pontiagudos, exatamente iguais aos que foram usados para furar meus pneus. Os policiais presumiram que fosse algum casal doente e perturbado, já que eu tinha visto a mulher. Infelizmente, eles nunca foram encontrados. Isso ainda me atormenta até hoje. Claro que pedi demissão do meu trabalho e imediatamente comecei a trabalhar em um supermercado local. Sei que nunca vou esquecer de ver aquela mulher atrás do meu carro. Eu estava fazendo uma entrega à tarde da noite, talvez a mais longa que já fiz para entregar uma pizza da pizzaria onde trabalhava. Eram 20 minutos de carro, o que não era tão mal considerando onde eu morava. Além disso, eles tinham pedido 4 pizzas grandes, então achei que fosse uma festa e que receberia uma gorjeta maior. Dirigir à noite pelas estradas de terra sempre foi um incômodo, mas cheguei ao endereço fornecido. Era um prédio velho e estranho, literalmente no meio de um espaço aberto cercado por floresta. Não havia carros estacionados em lugar algum, e as luzes estavam apagadas. Estacionei o carro e liguei para o meu chefe. Pedi a ele para reler o endereço pelo menos 3 vezes para ter certeza de que o digitara corretamente, e estava certo. Ele parecia estar de mau humor e me disse para pelo menos bater na porta e verificar. Normalmente, ele ficaria bravo se retornássemos uma pizza, mas eu estava com medo do que ele faria se eu trouxesse de volta 4 pizzas. Estava extremamente nervoso, mas saí do carro mesmo assim e fui até a porta do prédio. Não havia campainha, então bati com força. Não ouvi nada e nem esperava ouvir. Fiquei extremamente desapontado, não porque ninguém tivesse atendido a porta, mas porque estava percebendo que era uma perda de tempo e gasolina. Bati mais uma vez, por desespero, e comecei a ouvir algum tipo de ruído vindo de dentro do prédio. Bati novamente e gritei que era o entregador de pizza. O ruído parou. Agora me sentia ainda mais desconfortável do que antes, mas antes que eu pudesse me virar, notei algo na janela. Alguém estava olhando para fora da janela. Não consegui dizer se era um homem ou uma mulher, só consegui ver os olhos. Estavam abertos mais do que achei possível, fixos em mim. Fiquei perturbado o suficiente com isso e acabei deixando as pizzas cair e corri para o carro. A coisa maldita não pegava, demorou até a 3ª tentativa para o carro finalmente funcionar. Dirigi pela grama até a estrada de terra, mas senti o carro balançar, tremer e fazer um barulho estranho. Algo estava errado. Não tinha ido muito longe do prédio quando comecei a ouvir um som agudo vindo de fora do carro. Havia tanta resistência que nem conseguia dirigir, o carro parou. Saí do carro para ver o que estava acontecendo. Um arrepio subiu pela minha espinha e meu coração parecia estar pulando batidas. Meus pneus foram furados e estavam completamente fora das rodas. Não apenas os da frente, todos os 4 pneus estavam furados. Percebi que alguém fez isso enquanto eu estava batendo na porta do prédio. Em vez de correr, voltei para o carro e tranquei as portas.
Estava tão perto do prédio que podia vê-lo quase claramente, exceto pelas árvores que bloqueavam a visão. Liguei para o 911 e relatei tudo à operadora. Ela disse que a polícia chegaria o mais rápido possível e me pediu para ficar escondido. Perguntei se era melhor ficar no carro ou correr, e ela disse que era melhor ficar no carro com as portas trancadas. Ela pediu para eu ficar na linha com ela até a chegada da polícia. Meu corpo tremia em todas as direções. Só havia floresta escura e aparentemente interminável ao meu redor. Sabia que a polícia levaria muito tempo para chegar. Não me sentia seguro dentro do carro, tão perto de quem fez isso. Então, comecei a perceber o que me destruiu completamente. Ainda me abala até hoje, e espero que ninguém jamais tenha que experimentar esse tipo de medo. Enquanto vasculhava as janelas para ter certeza de que ninguém estava lá fora, olhei pelo espelho retrovisor e lá estava a mesma pessoa que vi na janela. Olhos abertos mais do que nunca, agora eu podia ver que era uma mulher. Pude perceber vagamente um sorriso começando a se formar em seu rosto. Abri a porta e saí correndo em direção à floresta, sem me importar com o barulho que estava fazendo. Corri até ficar sem fôlego, o que não demorou muito, e me escondi atrás de um grande tronco no chão. Tentei abafar minha respiração alta com a mão enquanto esperava e esperava, o que parecia horas, até finalmente ouvir sirenes à distância. Reuni todas as forças que me restavam e corri na direção da estrada de terra. As luzes vermelhas e azuis piscando se tornaram visíveis e nunca me senti tão aliviado. As viaturas estavam estacionadas na frente do meu carro, e os policiais estavam investigando com lanternas. Saí gritando em direção a eles como um louco, pedindo ajuda. Caí no chão e quase vomitei de tanto correr. Eles me ajudaram a levantar e começaram a me questionar. Expliquei tudo da melhor maneira que pude. Um dos carros foi até o prédio, e os policiais entraram para investigar. Eles não encontraram nada, exceto alguns objetos pontiagudos, exatamente iguais aos que foram usados para furar meus pneus. Os policiais presumiram que fosse algum casal doente e perturbado, já que eu tinha visto a mulher. Infelizmente, eles nunca foram encontrados. Isso ainda me atormenta até hoje. Claro que pedi demissão do meu trabalho e imediatamente comecei a trabalhar em um supermercado local. Sei que nunca vou esquecer de ver aquela mulher atrás do meu carro.